Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, lendo um trechinho do Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíram objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então a gente vai estar onde a gente vive, né? Mentalmente. Bom, hoje quem vai falar com vocês é a Mônica. Boa noite, pessoal. Muitas moradas na casa de meu pai. E nós habitamos as diversas moradas. Como é que a gente habita as diversas moradas? Encarnando nesses lugares. Então, hoje eu trouxe aqui uma reflexão sobre a reencarnação. É um tema vasto, é um tema complexo, mas é um tema que nós precisamos nos dedicar a compreender, porque quando a gente compreende esse processo da reencarnação, as coisas ganham outro olhar. Eu acho que todos que aqui se encontram acreditam em reencarnação. Por acaso tem alguém que não acredita? Bom, ainda bem, né? Estamos todos aqui numa casa espírita. A gente espera que todos possam crer que nós não vivemos uma única vida. Vamos lá, então. André Luiz trouxe essa seguinte frase: nós temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Nós não estamos aqui no planeta a passeio. Estamos no processo de nossa própria luta. Sendo assim, reencarnar é um meio para que a gente eduque o nosso espírito. E essa educação dentro dos preceitos e das leis de Deus é a finalidade desse processo. Então nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos para o nosso crescimento. Mas o que é a reencarnação, né? Nada mais do que o retorno do espírito a um novo corpo, através de um nascimento realizado biologicamente na matéria. Então, reencarnar é renascer num corpo.
por que que a gente reencarna? Se a gente prestar bem atenção naquela primeira frase, a gente vai estar reencarnando, primeiro, para proporcionar ao nosso próprio espírito a nossa evolução. Ah, mas não dá para evoluir só no plano espiritual? Só no plano espiritual, nós que nos encontramos no nível de vivência no mundo de provas e expiações, não dá. Nós precisamos da matéria para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, é lei natural que quando a gente reencarna é para nosso próprio bem. Também, o motivo da reencarnação é para a gente aprender o amor e a sabedoria. E cumprir a nossa parte na obra da criação. Porque mesmo sendo Deus onipotente, onipresente, o mais sábio, ele poderia simplesmente ter criado tudo, depois ficar só observando. Na nossa cabeça talvez funcione assim. Mas nós somos co-criadores. Ele cria os mundos, e os mundos têm a sua própria maneira de evoluir, e os habitantes desse mundo também vão evoluindo, e vão trabalhando em harmonia com a matéria desse mundo, para que possa se estabelecer uma evolução. E quantas vezes a gente reencarna? Alguém tem ideia? Quem acha que é menos de 100? Mais de 100? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 168, fala que o quanto for necessário. Então, se alguém aqui tem interesse em não reencarnar mais, está na hora de mudar, então. Se nós estamos aqui, é porque a gente ainda não aprendeu determinadas coisas. A cada nova existência, o nosso espírito dá um passo no caminho do progresso. E quando se despojar de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Então, quando o nosso espírito já tiver um nível de desenvolvimento suficiente para que não haja mais necessidade da matéria bruta, nós não vamos reencarnar mais. Agora, quantas vezes? Alguns aqui pode estar sendo a 1000ª, outros podem estar sendo a 59ª, vai depender da nossa evolução. Agora, é fato, nós já estamos aqui há mais de 2000 anos. Porque lá, quando estávamos há 2000 anos atrás, perdemos a oportunidade do crescimento com Jesus. Por isso que nós estamos aqui, para aprender. Então, no mínimo, nós já temos 2000 anos aí nas costas de experiência, mesmo que no plano espiritual, mas na Terra a gente já está vivendo há bastante tempo. E como se processa a reencarnação? Claro que através de um novo corpo. Não tem jeito da gente habitar o mesmo corpo. Então, através do renascimento, mas a gente não perde a nossa individualidade. A nossa mudança de organismo fisiológico não é o fator determinante para deixarmos de ser nós mesmos. O nosso espírito é sempre o mesmo. O que muda é a roupa. Então, se eu estou de calça, ou se eu estou de vestido, ou se eu estou de bota, ou se eu estou descalço, eu continuo sendo a mesma pessoa. A roupa não importa. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão que fala, quando na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, antes de começar uma nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que vai acontecer com ele na vida? Será que a gente sabia que a gente estaria aqui hoje? Será que a gente sabia dos percalços que vivemos na vida? A resposta do Livro dos Espíritos é: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O gênero de prova e não a prova em si. Então, determinada pessoa que fez um mau uso, vamos falar uma coisa bem básica, bem simples, fez um mau uso do dinheiro,
Então, o gênero de prova que ele vai vivenciar seria a pobreza. Por quê? Porque ele precisa valorizar. Mas em ele vindo e não se conformando com aquela situação, ele pode mudar de vida? Pode. Como que ele vai fazer isso? Aí é do livre-arbítrio dele. Ele pode usar os caminhos escusos ou trabalhar, labutar, melhorar-se para ter o merecimento. Então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Percebe que o Kardec, ele foi fazendo umas perguntas que talvez nós tenhamos essa curiosidade também. Ele ia perguntando sobre o mesmo assunto de diversas maneiras diferentes. Então, primeiro, a gente que tem, né, condições de escolher, tá? Então, você está falando que Deus não impõe a ninguém como castigo? Nada vai ocorrer sem a permissão dele. Mas não quer dizer que os nossos percalços, as nossas vicissitudes sejam um castigo imposto. Nossa, Deus está me castigando. Eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, já brigou com Deus. Já se sentiu desamparado. Isso faz parte da nossa pequenez, do nosso espírito. Mas nada acontece sem a permissão dele. Por quê? Porque ele é o criador de tudo. As leis divinas partiram dele. E a gente fala dele, né? Ele, mas a gente não pode visualizar um ser humano, tá? A gente usa essa expressão a título de estar se referindo a uma terceira pessoa, porque na nossa cabeça é o que dá para entender. A gente não consegue entender essa figura, ou essa forma, ou esse campo de energia. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, então. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim os caminhos do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de quem nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, Deus não castiga. Tudo é responsabilidade nossa. Isso é uma coisa que fica muito fácil a gente tentar se eximir das nossas responsabilidades quando a gente fala: não, Deus me castigou. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? E a gente então só está olhando para fora, só olhando o nosso entorno, não está olhando para dentro. A pergunta certa talvez seria: por que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com essa situação? E não culpar o que está externo a nós. E como se dá esse planejamento reencarnatório? Lá no livro Nosso Lar, no filme a gente também pode ver, existe um ministério que auxilia o reencarne das pessoas. E esse reencarne, ele tem um planejamento próprio. Não é assim, agora você vai nascer, vai lá. É analisado todo o processo daquele espírito, ou de cada um de nós. O que seria necessário, o que não seria. A nossa própria condição é avaliada. Será que eu vou dar conta disso? E muitas vezes nós somos os participantes desse processo. Nós vamos juntos com esses amigos espirituais conversar a respeito do que seria o ideal para aquilo que eu preciso viver. Outros não conseguem fazer isso. E aí a gente vai ver mais para frente. Bem, em geral, então não é regra, as encarnações são planejadas com antecipação. O tempo de preparo vai ser proporcional à necessidade educativa do espírito. Não é assim, então, olha, para você vai ser ideal que você tenha uma vida assim, 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 diante daquilo que você precisa restaurar, né, corrigir, seja lá o que for, você tem provas que podem acontecer assim, assim, assado. Mas vai depender do quê? Do nosso preparo, porque tem gente, e a gente consegue nas obras ver isso muito bem, tem pessoas que vão planejar e não aceitam o planejamento. E aí vão ter que ser preparadas para que possam, de fato, aceitar aquela situação que seria o ideal ou o melhor para a experiência terrena dela.
Esse planejamento ele pode ser elaborado, como eu disse, pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições. Mas também espíritos superiores entram nesse processo. São mais experientes, eles têm condições de nos orientar, porque é narrado também que às vezes a gente, lá no plano espiritual, desencarnamos, fomos para lá, recebemos tratamento, fomos estudar, fomos trabalhar, aí a nossa consciência fala, poxa vida, está na hora de eu restaurar isso. Então eu vou querer assim, 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 assim. Os mentores, eles têm uma condição de falar, olha, é o seguinte, é muito peso, é melhor isso e isso, deixa para outras experiências. Não, mas eu quero, porque eu preciso que a minha consciência... Nós estamos avisando, é melhor que você cumpra com isso e isso primeiro. Não é assim a revelia. Nós somos orientados, nós somos cuidados o tempo inteiro. Dependendo do nosso grau de evolução, a gente vai participar mais diretamente ou menos diretamente nesse planejamento. Podemos pensar nesse planejamento como uma reunião entre nós, os reencarnantes, com os nossos mentores, os responsáveis por esses projetos. Sendo assim, gente, é muita, talvez, ignorância nossa, no sentido do não conhecimento, achar que a vida que me traz presente hoje foi um erro. Não é. A nossa vida de hoje é a que precisa ser hoje. E é muito fácil a gente se perder nesse caminho, achando que não, essa não era a vida que eu merecia. É o cuidado que a gente precisa ter. A nossa família vai reencarnar e viveremos todos juntos, disse esse espiritinho. Quem é a nossa família? É só pai, mãe, só quem tem o mesmo sangue? Não. Às vezes um grupo muito maior que vai se encontrar, combinam de estar presentes na encarnação, por quê? Porque provavelmente nós, esse grupo, precisamos resolver situações de outras experiências. Então, falar que a nossa família de sangue é o único grupo espiritual que estamos vinculados é um erro. Fica a dica aí para vocês prestarem atenção nas pessoas que rodeiam vocês. A espiritualidade pode intervir e negar certas provações, como eu falei. Por quê? Porque a incapacidade do espírito vai fazer com que ele perca essa oportunidade reencarnatória. Então, tudo, gente, tudo é organizado de forma coerente e perfeita. Não há casualidade, não há, foi sem querer, não existe isso. É tudo muito bem organizado. Sendo assim, lá no Livro dos Espíritos, mais uma questãozinha sobre isso. Todas as tribulações que a gente experimenta na vida foram previstas e escolhidas por nós? Como eu disse lá no começo, a gente escolhe o gênero da prova. Os detalhes são consequências do quê? De nós mesmos. Por quê? A nossa experiência terrena, a nossa vivência é capaz de mudar o curso de um planejamento reencarnatório. A gente pode fazer isso nos dois viés, nas más escolhas e nas boas escolhas. Tem N histórias de Chico a respeito dessas experiências positivas, onde pessoas o procuravam, desanimadas, desalentadas, e ele falava, que bom que hoje você está assim, você não faz mais isso. Então não existe a gente simplesmente a vida falar, não, você vai e pronto. Nós escolhemos o gênero. Eu preciso, sei lá, eu usei mal a minha capacidade de cuidar das pessoas como médico e hoje eu quero o trabalho de novo para eu ser mais assertivo. Tá, mas você reencarna e você não quer ser mais médico. Você se desvirtua do seu processo. Pode acontecer. E o contrário também, você realmente cumprir aquilo que você se determinou. E aí vem uma questão, né, que a gente ouve muitas vezes das pessoas falando, reencarnar é uma punição?
ou é um ato de amor? É complicado a gente pensar que reencarnar é um ato de amor. É muito mais fácil a gente pensar que é uma punição. Ai, mas eu não pedi para nascer. Que porcaria. Não era para eu estar aqui. Eu não quero essa vida. É muito mais fácil. Mas não. É um ato de amor de Deus. Sendo assim, a gente precisa tirar o peso da palavra eu reencarnei, eu estou pagando dívida. Eu não estou pagando. Eu estou restabelecendo, reconstruindo, reorganizando. Como a gente ouve muito dizer, eu estou ressignificando. Então Deus dá essa oportunidade para que a gente de fato tenha possibilidade. Porque não, senão seria assim, você não tem mais possibilidade. O que você fez em uma encarnação, você está fadado a viver só aquilo. E não é assim. A reencarnação é um mecanismo usado no nível da evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Todo mundo que vive neste planeta reencarna. Não tem outro jeito. Mas eu achei interessante esse final quando ele fala: não há privilégios e nem privilegiados na encarnação. É o que é e ponto. E quanto tempo demora para um espírito reencarnar, como eu já tinha falado lá, né? Na questão do Livro dos Espíritos. Tem algumas situações. Disponibilidade, vontade de evoluir. Quem não estiver disposto a evoluir, vai ficando. Até que um dia Deus fala assim: olha, esse aqui não dá para esperar mais. Então, reencarnação compulsória. Aí o bicho pega. O estágio na erraticidade, como denominava Kardec, a vida espiritual, ela é muito variável. Lá nós aprendemos, nós evoluímos lá também e nos preparamos para um novo reencarne. Então, como eu disse antes, a gente pode ficar 1 ano ou pode ficar 1 milênio na erraticidade. Vai depender das condições e necessidades que a gente precisa. Alguns espíritos com graves comprometimentos espirituais, em virtude dos seus desatinos, vai precisar retornar mais cedo. Um missionário que costuma vir à Terra para sagradas tarefas em favor do bem, ele vai demorar mais. Então vocês podem imaginar Jesus vindo na Terra. A Terra não é o planeta onde Jesus viveu e evoluiu. Jesus é de outras paragens. Ele atinge um nível crístico, mas tomou para si a tarefa de cuidar deste planeta, para que nós, espíritos ainda endividados, tivéssemos oportunidades. Ele zela por isso. Então, se quanto mais situações para termos que resolver, nós ainda carregamos, mais vezes nós vamos ter que renascer. Então, eu gosto muito de trabalhar com a lógica. Gente, se é assim, por que a gente não melhora logo? Não é? Se a gente sabe que vai depender de nós mesmos, por que a gente não se esforça em evoluir, em crescer? Essa é a lógica. Fácil? Não, né? Mas é a lógica, então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos tem essa outra questão. A alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo, como já foi falado anteriormente, às vezes é de imediato. Porém, leva um tempo maior. Não é assim. Reencarnes mais rápidos têm algumas questões mais significativas. Eu estava lendo sobre inseminação artificial, que é um assunto bastante polêmico. Se no embrião congelado tem espírito, não tem espírito, se bem, isso fica para uma outra oportunidade. Mas eu gostei de uma resposta que eu ouvi da Joana, onde assim, os espíritos muito endividados, às vezes, são acoplados a embriões muito rapidamente, para que possa, por conta da energia que se forma, né, nessa situação,
o campo de proteção desse espírito quando está no processo de reencarnação, para que seus algozes não encontrem com facilidade. Olha que bênção de Deus. Às vezes ele precisa reencarnar muito rápido diante de tanto processo de dívidas que ele tem. Sendo assim, mais uma vez vamos usar a lógica. Vamos nos melhorar, vamos nos esforçar. Pode acontecer alterações no planejamento da reencarnação? Sim. Há circunstâncias que promovem alteração no planejamento, que pode ocorrer sem detalhamento necessário, ou seja, você pode fazer o que você quiser na sua existência. Você pode mudar o seu planejamento. E a espiritualidade pode promover uma mudança também. Vendo o caminho que você está tomando, prevendo e de antemão, sabendo onde você vai chegar, ele pode mudar o caminho da sua encarnação. Pode, inclusive, isso não é regra, mas pode, inclusive, retirar aquele espírito da encarnação como uma medida protetiva, para que ele não adquira mais débitos. Mas falando em reencarnação, cada caso é um caso. Não tem igualdade. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Quais são as nossas necessidades? Do que a gente precisa? Do que a gente não precisa? E se o espírito se recusa a reencarnar? Há espíritos que se recusam? Existem. Existem espíritos que não querem nascer. Havendo necessidade premente, seus mentores providenciarão uma reencarnação compulsória. Ele não quer, mas precisa naquela situação. Então, compulsoriamente, ele é levado a se acoplar ao embrião. Ele pode ficar e ele pode refugar. Ele pode não querer estar ali. E aí, onde fica o livre-arbítrio? Se é uma reencarnação compulsória, ele não tem o direito de falar não, eu não quero. Já falei. Sendo obrigado a reencarnar, não será natural que ele se revolte, que ele não queira assumir suas responsabilidades? Provavelmente. E essa é uma comparação muito ilustrativa. Assim como o sentenciado não quer ir para a prisão. Não quer. Ele pode se revelar. Mas assim como a penitenciária tem como objetivo conter o comportamento criminoso, a reencarnação compulsória desbasta as imperfeições mais grosseiras do espírito reencarnante. Então, ele vai amadurecer pelo amor ou pela dor. Vejam, tudo nos é permitido. Tudo, inclusive não reencarnar. Mas o amor de Deus é tamanho que ele sabe muito mais da importância que ele reencarne para nós, que nós somos obrigados a estar. E aí a gente vê como que, nossa, interrompeu a minha condição de escolha. Eu fui tolhido do meu livre-arbítrio. No futuro, a gente vai entender. Por quê? Porque a gente não tinha condições de perceber que a gente precisava estar na carne. E aqui trago algumas considerações. Que a união da alma ao corpo começa na concepção e se completa no nascimento. A união do corpo na alma. A alma no corpo. E que a ligação ela acontece de molécula a molécula do perispírito com o corpo. Então, se eu tenho uma molécula X no meu corpo, ela existe no meu perispírito. Nosso perispírito está interligado com a nossa matéria. A união, gente, ela é definitiva. Nenhum outro espírito vai substituir o seu, que já está designado para aquele corpo. Então, não há briga. Houve a formação do embrião, houve a ligação de um espírito, não sai ele para entrar outro. E dentro da doutrina, dentro de um trabalho mediúnico, é muito comum as pessoas que ainda estão iniciando perguntarem no processo de mediunidade: então meu espírito sai e entra outro? Não.
O seu espírito está designado para esse corpo e ninguém vai tomá-lo, desde o momento que a gente foi concebido. Já na história antiga, a reencarnação era conhecida. Nos egípcios, era conhecida. Na Índia, era conhecida pelos gregos. Então, a reencarnação não é um assunto moderno. Ela existe desde que o homem é homem, desde os primeiros hominídeos. Não é novidade. E nós, da doutrina espírita, precisamos entender que não foi o espiritismo que inventou a reencarnação. Isso é uma crença de religiões e filosofias antigas. Reencarnar é parte da lei natural de Deus. Hoje nós estamos na Terra. Amanhã, quando a Terra mudar de perfil, mundo de regeneração, nós podemos estar ou não. Se nós estamos evoluindo para habitarmos este mesmo planeta Terra, onde está numa outra conformação energética, nós vamos ficar aqui. Senão nós vamos nascer em outro planeta, habitando os corpos referentes àquele planeta. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, disse Kardec. Então aqui, uma tirinha aqui, nós já fomos N pessoas. N. Às vezes a gente repete, rico, 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 pobre, pobre, pobre. Vai depender de nós, daquilo que a gente precisa experimentar. O fato do conceito reencarnação estar presente em diversas culturas e religiões não confere uma maior ou menor credibilidade ao mesmo. Então, como buscar provas da reencarnação? Bom, em evidências experimentais, está aí para todo mundo que quiser pesquisar. Sendo hoje a reencarnação um fato cientificamente comprovado, a credibilidade vem de provas sobre o mais rigoroso controle científico. Então, tem pesquisas do Dr. Ian Stevenson. Quem se interessa pode pesquisar. Tem pesquisas do Dr. Brian Weiss, Hernani Andrade, um brasileiro. A própria mediunidade, através da mediunidade, a gente tem detalhes de vivências passadas, sonhos recorrentes, lembranças da infância. Então, grande parte de nossas vivências e expiações são programadas para o nosso próprio benefício. Sendo assim, gente, eu até grifei, pus negrito. Não mais reclamemos das necessidades que estamos a passar. Todas são reflexos de nossas atitudes, de nossas escolhas, inclusive de nossos pedidos incessantes aos céus pela oportunidade de reparar o erro cometido. Todos nós que estamos aqui, quando do lado de lá, tivemos um momento de incômodo, a gente falou, não, eu preciso resolver essa situação. Então ninguém está aqui, caiu de paraquedas. Se a nossa vida não está nos agradando, sinal que a gente precisa olhar para dentro, fazer uma reflexão, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Então não adianta ficar reclamando, essa não foi a vida que eu pedi a Deus. É a melhor que Deus achou que você deveria ter. Porque quem que não vai querer uma vida que você não precisa fazer nada? Essa é a condição da humanidade da Terra. Que tudo vai chegar até a gente, que a gente vai se dar bem em tudo. Essa é a nossa condição humana. Aí quando você fala, tem que trabalhar, tem que se esforçar para melhorar, você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que se olhar interiormente e transformar coisas, você tem que olhar para você vai ver coisa que você não gosta, mas você vai ter que olhar. A humanidade não quer isso. Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Sejamos gratos sempre por estarmos sendo capazes de quitar os nossos débitos pouco a pouco e de maneira sublime. Chico Xavier disse que tudo tem o seu apogeu e o seu declínio. E é natural que seja assim.
Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na indefinida bênção do recomeço. Isso é a reencarnação. É ter novas folhas, novas flores, numa experiência que, claro, nós temos uma dificuldade de entender o tempo. Então, 70, 80, 90 anos é uma eternidade quando a gente está encarnado. Mas é ganhando consciência, e a doutrina ela traz isso para a gente, é ganhando essa consciência de que hoje é uma folha nova, é um fruto novo que eu estou colhendo. E cada dia, cada amanhecer é uma oportunidade de um recomeço. Muito obrigada. Vamos então passar para a segunda parte. Fechemos os nossos olhos. E vamos refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre as nossas condutas, sobre os nossos pensamentos, para que assim, abrindo o nosso coração a Jesus, deixando que o nosso verdadeiro eu possa se espargir, pedimos, Senhor, banhe-nos com o teu amor, para que tenhamos o incentivo para continuarmos. Que a tua luz guie os meus passos, Senhor, auxiliando-me o crescimento. Que a tua força possa ser a minha força. E que cada dia, a cada amanhecer, eu possa compreender, Senhor, que uma nova oportunidade de reescrever a minha própria história está ali. A cada dia, com o seu tempo. Dessa forma te agradeço, Senhor, pela vida, pelas oportunidades, pelas vicissitudes também que nos fazem crescer. E pedimos, Pai de amor, que essa energia sublime que derrama sobre nós neste momento possa ser levada em nossos corações, onde quer que caminhemos. Que assim seja, Senhor. Pessoas que estão agendadas, vão se dirigir ao lado. Vamos então, mais uma vez agradecer. E nós precisamos aprender a agradecer a essa oportunidade de refletirmos acerca de nós mesmos, a oportunidade de recebermos dessa espiritualidade amiga, que se prepara para que possamos estar aqui nas noites de quarta-feira, conhecedoras das nossas necessidades e que trazem os fluidos que precisamos e são derramados sobre nós. Que esse alimento espiritual que ora tomamos esta noite possa servir de impulso ao nosso espírito na própria mudança interior. A Maria Santíssima e sua equipe, que nós possamos sentir seu manto sagrado sobre os nossos ombros, acolhendo-nos amorosamente. A equipe de médicos e de enfermeiros, o nosso coração se enriquece com a presença de vocês. E a todos esses irmãos que fazem parte dessa equipe tão grande, que trabalha juntamente a Jesus, para que todos, sem exceção, dessa humanidade terrena, alcance voos maiores, a nossa gratidão. Sendo assim, Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos forças para continuarmos essa caminhada.
Dai-nos coragem, Senhor, para que possamos viver as nossas experiências com o coração aberto e na certeza de que estamos amparados. O Senhor nos acompanhe no retorno aos nossos lares e que cada lar, que a nossa casa possa estar neste momento, sendo envolta em muita luz. E quando lá adentrarmos, que essa luz penetre junto conosco, limpando todos os ambientes para que ali possa ser o nosso porto seguro. Que assim seja.